Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui na nossa maravilhosa São Pedro da Aldeia para gravar este que é o primeiro vídeo devocional de 2026. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. Disse Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. No Sermão do Monte, registrado em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus apresenta o manifesto do Reino de Deus. Ali, Jesus fala não apenas para as multidões, mas aos seus discípulos, revelando o padrão de justiça que deveria exceder em muito, ou seja, ir muito além ao padrão dos escribas e fariseus, e que deveria ser vivida pelos seus discípulos. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele se refere à interpretação tradicional da lei, por vezes reduzida a um cumprimento externo, legalista e superficial. O problema não estava na lei de Deus, que é santa, que é justa e boa, mas na forma como ela havia sido distorcida e limitada a um comportamento visível e externo apenas. Ao afirmar, eu porém vos digo, Jesus fala com autoridade divina, revelando o verdadeiro centro e o coração da lei. Ele mostra que o pecado não começa apenas no ato, mas na intenção do coração. O homicídio, ele nasce da ira. O adultério começa com um olhar cobiçoso. O falso juramento surge de um coração sem verdade. E a vingança, ela revela a falta de graça em nossos corações. O ódio ao inimigo contradiz o amor perfeito do Pai. O que Jesus gostaria e o que Jesus quis nos ensinar com o Sermão do Monte. Jesus quis ensinar que o reino de Deus não se impressiona a regras externas, a tradições e em uma religiosidade vazia, mas em uma vida verdadeiramente transformada pela graça. Jesus, ele chama a todos nós, seus seguidores, a vivermos uma justiça que lhe flui de um coração transformado, não de uma religiosidade aparente. No centro do Sermão do Monte está a verdade de Deus que ele deseja para nós, seus filhos, que pareçamos com o Pai, em caráter, em motivações e em atitudes. No capítulo 6 e 7, Jesus reforça esse ensino ao tratar da piedade verdadeira, da confiança em Deus e dos perigos da riqueza e do julgamento hipócrita. E além disso, da necessidade de ouvirmos e praticarmos tudo que ensinamos e tudo que aprendemos. O chamado final é claro: construir uma vida sobre a rocha, que é a obediência sincera à palavra de Deus. E como aplicar todo esse ensino do Sermão do Monte em nossas vidas hoje. Para nós, hoje, esse ensino nos confronta com uma pergunta essencial. Nós estamos apenas ouvindo o que foi dito ou vivendo o que Jesus nos ensina? É possível frequentar a igreja, conhecer a Bíblia e manter uma aparência piedosa, mas ainda assim ter um coração distante de Deus. O eu, porém, vos digo que Jesus, ele nos chama é para examinarmos as nossas motivações, não apenas as nossas ações. É para buscarmos uma santidade no nosso íntimo, não só em ações exteriores, em aparência. É para vivermos uma fé prática, marcada pelo amor, pela humildade, pelo perdão e pela dependência do Pai. É para reconhecermos que somente pela graça de Cristo e pela obra do Espírito Santo podemos viver esse padrão do reino de Deus. O Sermão do Monte nos lembra que o cristianismo não é vivido através de uma mera moralidade, mas de uma vida transformada, de uma nova vida em Cristo. Jesus nos chama a uma justiça superior, impossível de ser alcançada por nosso esforço humano, mas plenamente vivida por aqueles que foram transformados por Ele. Que ao ouvirmos a voz do nosso Senhor dizendo, eu porém vos digo, sejamos levados a um arrependimento sincero, a uma fé viva
e é uma obediência que glorifique a Deus em nossos dias. Tiago 1,22 nos confronta quando diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Às vezes, nós vivemos uma religiosidade aparente. Por isso, nós carecemos de fato de sermos transformados pela palavra da verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que nós não apenas vivamos daquilo que nós ouvimos falar do Senhor, mas que nós possamos praticar, viver uma vida que agrada a Deus, conforme o ensinamento da sua palavra. Deus te abençoe, que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fique com Deus.